Olá! Hoje vamos fazer uma análise aprofundada dos escritos de Ellen G. White, que é uma figura assim central, uma profetisa para milhões de pessoas. Milhões mesmo. E temos em mãos um material bem denso, uma análise crítica que investiga a origem, a composição das obras mais influentes dela. Certo. O nosso objetivo aqui é explorar as alegações que essa fonte apresenta sobre influências externas, cópias e até os conflitos internos que, segundo o texto, marcaram a produção desses escritos considerados divinamente inspirados. E é bom a gente contextualizar, né? O debate que esse material propõe vai muito além de uma única autora. Sim, Ele toca em questões fundamentais, tipo o que a gente considera inspiração, o que é autoridade textual e como as narrativas que fundam um movimento religioso são construídas. exato. E tem uma visão bem crítica, sabe? Ela documenta o que descreve como um padrão de empréstimo de ideias e textos de outros autores e como essas questões foram tratadas internamente na época. Então vamos começar por uma história que a fonte usa como ponto de partida, que eu achei fascinante, a história da prateleira alta. Ah, essa é ótima. Parece que tudo começa com J.N. Andrews, um dos pioneiros adventistas. Ele presenteia a Ellen White com uma cópia de Paraíso Perdido de John Milton. Isso, porque ele notou semelhanças, muitas semelhanças, com a visão que ela dizia ter sobre o grande conflito. E a versão oficial, segundo a fonte, foi o quê? Que ela colocou o livro nessa prateleira alta e não leu. Exatamente, para que ninguém pudesse dizer que a luz dela vinha de Milton e não de Deus. Era uma forma de proteger a inspiração. Só que a fonte faz uma provocação com isso, né? Diz que parece que essa prateleira alta foi alcançada com bastante frequência. Sim, é uma ironia. A sugestão é que a obra dela sobre o grande conflito não só expande o poema de Milton, mas, entrelaça as ideias e até palavras dele para criar aquelas cenas super vívidas da guerra no céu. E a análise que a gente tem em mãos vai mais fundo. Argumenta que não foi uma inspiração qualquer, casual. As ideias de Milton teriam se tornado a espinha dorsal de um dos temas mais importantes da série de livros dela, o espírito de profecia. A espinha dorsal mesmo? A espinha dorsal. E o ponto crucial, segundo o material, não é nem tanto a semelhança. Não. O que é então? É como essas dispersões foram promovidas. As publicações adventistas da época vendiam aquilo como sendo algo mais brilhante, mais claro e autêntico do que qualquer outra coisa já conhecida. Eram apresentadas como visões diretas de Deus. Entendi. A questão é a alegação de origem divina exclusiva. Isso muda tudo. Exatamente. Já não é mais uma interpretação teológica, vira revelação. E essa questão se expande para outro campo, né? A saúde. Sim, o padrão que a fonte aponta se repete. Na época, tinha vários outros escritores falando de reforma da saúde, como Jackson, Trowell, Graham, e a fonte diz que ela conhecia esses trabalhos. E a defesa de Ellen White, citada na fonte, qual foi? Deixa eu adivinhar. Ela teve uma visão antes de ler os livros. Exato. Ela afirma ter recebido a grande visão dela sobre a reforma da saúde em junho de 1863 e fez questão de dizer que foi antes de ler qualquer obra sobre o assunto. Com a mesma justificativa, imagino. A mesmíssima. Para que ninguém pudesse dizer que ela recebeu sua luz dos médicos e não do Senhor. Mas havia uma tensão interna sobre isso, certo? O material mostra que nem todo mundo concordava com essa lógica. Não mesmo. Outros líderes apontavam que a verdade, se vem de Deus, deveria estar em harmonia com verdades descobertas por outras pessoas. Não deveria ser um problema, mas uma confirmação. Faz sentido. E aí a história tem uma reviravolta. Tem. Porque a própria Ellen White, conforme a fonte, admitiu mais tarde uma coisa. Ela disse que, depois de escrever os artigos dela, pesquisou outras obras e ficou, nas palavras dela, surpreendida com a harmonia. Surpreendida. E aí decidiu publicar trechos desses autores no livro dela, How to Live. Só que essa ideia de publicar trechos para mostrar harmonia, a fonte questiona isso, né? Questiona, e muito. A nossa fonte cita a análise de Ronald Numbers, um historiador que aprofundou essa questão.
E o que ele diz? Ele argumenta que os tais trechos que ela extraiu compunham, na verdade, grande parte do livro todo. Nossa! Então, sugere uma apropriação literária bem significativa, em grande parte sem o crédito devido. A linha entre inspiração e, plágio fica bem borrada. Então, o padrão que a fonte descreve é esse. Uma revelação divina é anunciada, mas depois se descobre uma sobreposição enorme com o trabalho de outros. Exato. E essa tensão não era só externa. Dentro do círculo íntimo dela, a coisa era ainda mais complicada. Como assim? No início, a suspeita era de que o marido dela, Tiago White, a influenciava. Certo, essa é a acusação mais óbvia. Só que depois, o próprio Tiago expressou uma preocupação de que outros líderes, como Butler e Haskell, estivessem exercendo uma influência que ele chamou de prejudicial sobre ela. Peraí, o marido dela estava preocupado que outros a estivessem influenciando? Sim, ele chegou a dizer que eles estavam quase levando ela à ruína. Uau, isso muda a perspectiva. Completamente. E a fonte introduz aqui uma testemunha-chave, John Harvey Kellogg, o médico, um protegido do casal White. E o que o Kellogg alegava? As acusações dele são, assim, muito graves. Ele afirmava que a equipe da Ellen, incluindo o filho dela, William, que era chamado de Willie, editava os escritos dela. Editava como? Segundo Kellogg, trechos eram cortados, o sentido era alterado para se adequar às campanhas específicas da igreja e o resultado era enviado em nome dela. Nossa. Ele usou uma palavra para descrever isso. Qual? Fraude gigantesca. Fraude gigantesca. Isso é uma acusação de manipulação total do processo profético. Exatamente. Não é mais sobre inspiração ou cópia. É sobre um comitê editorial que estaria basicamente produzindo a revelação. E a fonte traz algum caso concreto para ilustrar isso? Traz o caso de outro médico, William Sadler. Ele ficou muito perturbado com o episódio. Que episódio? Ellen White teve uma visão para garantir $5.000 para uma causa. Ela escreveu uma nota, como a visão mandou, mas o filho dela, Willie, aconselhou a não entregar. Por quê? Porque os líderes estavam desanimados com as finanças e ele achou que o pedido ia causar mais problema. E ela não entregou. E isso acabou com a fé do Sadler? Paralisou ele. O dilema era: como uma instrução que veio direto de Deus pode ser vetada pelo julgamento do filho dela? A pergunta é: quem manda? Deus ou o comitê? Exato. Para ele, essa se tornou a mais séria de todas as dificuldades. A questão da autoridade final. O que nos leva aos próprios textos. Se tinha tanta gente mexendo, isso deve ter deixado marcas, né? A fonte fala da evolução do estilo de escrita dela. Fala, e é um ponto muito interessante. A análise aponta para uma mudança, assim, drástica. Drástica como? Os primeiros escritos dela têm um estilo ingênuo, simples. Décadas depois, nos livros da série Conflito, a prosa é polida, complexa, elaborada. A fonte diz que a mudança é tão grande que surpreende que a mesma pessoa tenha escrito ambos. O que deve ter criado um desafio logístico, né? Se você está sempre copiando material novo, como mantém a consistência? Esse é o ponto. Cada novo autor que era incorporado precisava ser harmonizado com os anteriores. As inconsistências tinham que ser removidas ou explicadas. E a fonte dá um exemplo disso. Dá um exemplo perfeito. A história da luta de Jacó. Ah, sim. Como eram as duas versões? Na primeira versão, do livro The Spirit of Prophecy, a luta é espiritual. Jacó ora a noite toda, um anjo aparece e Jacó se agarra a ele, chorando, se arrependendo. É um conflito interno. Certo. Já na versão posterior, em Patriarcas e Profetas, a cena é outra. A luta é física e silenciosa. Uma mão agarra Jacó na escuridão, ele acha que é um inimigo, e eles lutam corpo a corpo até o amanhecer. São duas cenas completamente diferentes do mesmo evento. Quase opostas na natureza do conflito. E qual foi a resposta para essa discrepância? A fonte diz que o neto dela, Arthur White, respondeu que não havia uma explicação oficial. Mas ele sugeriu que se pensasse nos conflitos parecidos que existem entre os evangelhos na própria Bíblia. Ah, entendi. Ele relativizou o problema colocando no mesmo nível das complexidades do texto bíblico. Exatamente. Uma estratégia de defesa inteligente.
eleva o status dos textos dela e, ao mesmo tempo, normaliza as inconsistências. Então, no fim das contas, a conclusão da fonte sobre a autoria é qual? A conclusão é que a versão final das obras foi um esforço conjunto, quase corporativo. A fonte lista vários autores dos quais o material foi extraído: Milton, Edersheim, Farrar. E qual é a evidência mais forte que a fonte apresenta? É uma tabela que compara, capítulo por capítulo, o livro Patriarcas e Profetas com a obra Bible History de um teólogo chamado Alfred Edersheim. E a comparação mostra o quê? Uma correspondência quase idêntica na estrutura e nos temas. É como se a obra de Edersheim fosse a planta baixa, o esqueleto sobre o qual o livro dela foi construído, sabe? Entendi. E qual o resultado final de todo esse processo? O lugar que essa série de livros ocupa hoje? O resultado, segundo o material, é que a série Conflito dos Séculos se tornou a pedra angular para os adventistas. É usada como autoridade final para interpretar as escrituras nas escolas e universidades da igreja. Ela vira lente obrigatória para ler a Bíblia. Exato. Desvios dessa interpretação, a fonte afirma, não são aceitos. E para fechar, a fonte traz uma citação muito poderosa de um líder da igreja em 1980. Sim, uma citação que mostra o peso disso tudo. Ele disse: "É um fato histórico que a maioria das luzes brilhantes que deixaram nossa igreja se foi em decorrência da autoridade atribuída aos escritos de Ellen White." Que paradoxo, né? Um paradoxo doloroso. Os mesmos escritos que unificaram e deram identidade ao movimento Se tornaram um ponto de ruptura para muitos. Exatamente. Especialmente para os intelectuais que começaram a investigar essas questões de origem e autoria. Bom, resumindo então, o que vimos aqui, com base nessa fonte, foi uma narrativa que detalha alegações de forte influência literária, cópias sistemáticas e testemunhos de gente de dentro sobre um processo de edição e controle editorial intenso. Exato. E tudo isso sobre textos que são considerados divinamente inspirados por milhões de pessoas. É um caso muito complexo sobre como se constrói a autoridade religiosa. Sem dúvida. Levanta questões sobre a fronteira entre inspiração, pesquisa e, plágio. E sobre os mecanismos que uma instituição usa para defender essa autoridade quando ela é questionada. Fica então um pensamento final para reflexão. A fonte descreve como esses escritos evoluíram ao longo de décadas, com a ajuda de uma equipe cada vez maior. O que nos deixa com uma pergunta. Qual? Em que ponto um texto inspirado por uma única pessoa se torna o produto de um comitê? E o que isso significa para a natureza da sua autoridade?